Departamento de Endocrinologia. E vamos só esperar um pouquinho que a doutora Ana, nossa presidente, vai entrar para a gente poder abrir oficialmente o nosso evento. As nossas palestrantes já estão presentes, a doutora Ana Elise, a doutora Ana Paula e a doutora Maiara. Então, vamos aguardar só mais alguns instantes a doutora Ana chegar para a gente poder começar mais essa sessão de discussão de caso clínico. Michele, eu vou deixar para você falar em nome da Diretoria de Ensino e Pesquisa, e eu vou falar um pouquinho, se vou me permitir, dos projetos da Sociedade de Pediatria para aproveitar essa plateia maravilhosa aí que atendeu o convite do Departamento de Endocrinologia, porque é uma plateia, assim, muito especial, e eu não vou perder essa oportunidade, tá bom? Então, gente, eu quero dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui juntos mais esta noite, né? O gostoso era que a gente pudesse estar junto lá na sociedade, tá bonita. Hoje eu estive lá numa reunião com o Unicef, com a Jocileide, com a Gerliane, com o Dr. Rui do Unicef. Está cada dia mais linda a nossa sede. Hoje a gente fez lá mais umas mudanças, vocês precisam ir lá conferir. A doutora Ângela também estava lá com a gente. E aí eu queria fazer alguns anúncios para vocês. Primeiro, anunciar que no próximo mês nós temos a Semana do Pediatra, que a partir do ano passado, já em tempos Covid, nós, ao invés de comemorar o Dia do Pediatra, que é 27 de julho, nós somos gulosos e vamos fazer uma semana inteira. Então, vai ter a parte científica, com a participação dos departamentos. Hoje, a sociedade, a atual diretoria, conta com 33 departamentos. A diferença deste ano para o ano passado é que cada departamento tem um número bem significativo de pediatras, quer dizer, em média, 5, 6 pediatras por departamento. E é exatamente isso que está aqui nos permitindo hoje esse encontro científico. Nós vamos ter inauguração do espaço, um canto em cada canto, né? É uma ideia da diretoria social, cultural, à frente a doutora Diva, né? A doutora Diva Fernandes, e aí, com certeza, a participação do coral de crianças, que agora vai voltar, né, com o início das aulas, a ter encontros presenciais lá na SOCEP. Isso nós já vimos fazendo desde 2019, paramos em 2020 por causa da pandemia, e vamos retomar, se Deus quiser, porque as vacinas estão chegando agora, pelo menos, não na velocidade que nós gostaríamos, mas bem melhor do que ano passado e do que do início do ano. E um outro momento, outro convite que eu quero lhes fazer para participar, já botamos em alguns anúncios aí nos departamentos, na diretoria de departamentos, na diretoria geral, que é o nosso congresso, que todo ano tem, não pode, mesmo no ano mais grave do Covid, nós fizemos em dezembro, e esse ano vai ser em setembro, final de setembro, última semana de setembro. Doutora Michele é uma das organizadoras, né, juntamente com a doutora Sinara, o doutor François, e aí nós vamos depois divulgar isso amplamente, e vocês podem opinar, devem sugerir nos grupos SOCEP, quem gostaria, que vocês acham que deve ser convidados, nossos professores, até pensar mesmo em professores de fora do país, por que não? Vez que agora é tudo online, não precisa pagar passagem, nem hospedagem, tudo se faz de uma maneira mais fácil. E, por último, eu também gostaria de falar para vocês, acho que vocês vão ver hoje, quem tiver nos grupos SOCEP 1, 2 e 3, umas fotos nossas da Diretoria de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, na segunda-feira agora, nós tivemos uma live com o Sérgio, que é uma figura fantástica, um artista,
que faz, assim, misérias. Ele faz coisas incríveis com material inservível. Então, se vocês tiverem um fone de ouvido que não presta mais, um mouse que não funciona, um telefone fixo que já não é inservível, um teclado, tudo, todo o lixo tecnológico, que eles não querem que a gente chame de lixo, resíduo tecnológico, será bem-vindo. Tem uma caixa na entrada da sociedade e, por favor, se vocês pudessem fazer essas doações, porque além da gente estar fazendo um bem à saúde ambiental do planeta, do Ceará, de Fortaleza, nós estamos também fazendo um trabalho social com jovens que participam de oficinas, construindo jarros, construindo peças de brinquedos, que as crianças, por exemplo, um dinossauro todo feito de material reciclado de resíduo eletrônico. Então, são essas as notícias da nossa diretoria, e eu agradeço o espaço, peço desculpas aí, se tomei muito tempo das meninas, que vão aqui ministrar brilhantes aulas, e passo a palavra para a doutora Michele, como diretora de ensino e pesquisa, aproveitar para falar um pouquinho de pesquisa, né, Michele? Temos que fomentar a pesquisa, e tenham ótimas aulas, um bom aprendizado, e que a gente consiga realmente debater com mais, vamos dizer, mais conhecimento e de forma precoce a puberdade precoce. Boa noite. Boa noite. Obrigada, doutora Ana. Aproveitando que a senhora falou em projetos, né? Antes de apresentar a doutora Nelise e a gente começar a discussão de caso clínico, só gostaria de apresentar um vídeo rapidinho do projeto Gotas de Cuidado, que é um projeto do Departamento de Cuidado Paliativo da SOCEP. Vai ser um videozinho da doutora Bruna Cunha de Alcântara, que é oncologista pediátrica do Albert Sabin, né, do Centro Pediátrico do Câncer do Albert Sabin, e ela é coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos Pediátricos Oncológicos, também do Albert Sabin. Cássia, pode compartilhar o vídeo da doutora Bruna. Hoje, no projeto Gotas de Cuidado, a gente vai falar um pouco da transição do atendimento pediátrico para a fase adulta nos cuidados paliativos. A gente sabe que 10% da estimativa dos adolescentes em idade escolar tem alguma doença crônica. E desses 10%, 90% dessas crianças e jovens têm alguma necessidade especial de saúde que pode até sobreviver na vida adulta. A gente sabe que o paliativo é quando a criança, ou adolescente, ou jovem tem alguma doença que tem limitação e uma sobrevida mais curta. Porém, no Brasil, essa estimativa se refere de 0 a 5 anos em torno de 9,1%. De 6 a 13 anos, 9,7%, e 11% dos adolescentes de 14 a 19 anos, que nessa faixa etária tem essa doença crônica e precisa de um cuidado especial a longo prazo e individualizado. A gente sabe que isso, para garantir essa transição do cuidado pediátrico para o adulto, a gente tem muitas barreiras para poder manter um tratamento adequado, para tentar diminuir o absentismo, né? Haver essa troca de conhecimento entre o pediatra e o clínico e o pediatra, porque cada um tem suas patologias próprias, né? E essas barreiras vai desde a falta de políticas públicas que montem, organizam ou planejam esse serviço de transição, como mesmo as dificuldades do profissional do centro infantil em facilitar essa transição e o desapego do adolescente, que é uma das grandes barreiras também. Fora o envolvimento do adolescente na equipe, o planejamento, as suas famílias entender essa transição, a organização e a cultura dos serviços. E nisso, as dificuldades têm que conseguir fazer esse transicionamento e garantir o atendimento desses pacientes com essas patologias tão complexas, que vai desde a patologia neurológica, genética, e se houver uma sobrevivência diante de uma doença mais limitante, a oncológica também. A gente sabe que nessa fase a percepção do adolescente da autoimagem exacerba-se, que pode ser mais difícil ainda para os portadores de doença
por alterar essa imagem corporal, promover esse cuidado, né, essa transição, porque aí também está incluso o distúrbio emocional e, às vezes, os problemas sociais. A gente sabe que há diferentes modelos de transição que pode melhorar ainda mais esses resultados, desde que haja um profissional dedicado e disponível para fazer esse planejamento por escrito, mais determinado e mais de relação interprofissional. Essa transição deve iniciar aos 14 anos, ser anualmente atualizado, e esse processo deve ser individualizado, já que algumas crianças podem estar prontas antes dessa idade para a transição, enquanto outras ainda nem estão prontas, mesmo atingindo 17 anos, que seria o ponto de corte para transicionar o atendimento à vida adulta. A gente sabe que, idealmente, essa transição tem que ocorrer por 6 meses antes e depois de você referenciar para o profissional que vai receber ou a equipe que vai receber esse paciente. E a gente sabe que o planejamento tem que ter todo o cuidado para que ultrapasse a barreira de entendimento de quem vai ser o próximo que vai assumir aquele paciente na sua vida adulta. Lembrando que essa transição tem que ter a ver a inter-relação profissional e que você tem que fornecer todo o cuidado e o suporte da dor total, né? Sendo ela inclusa assistência física, o apoio emocional, espiritual e social. Mas aí a equipe estará pronta para fazer essa transição e para manter esse cuidado ao longo da vida desse paciente em cuidados paliativos. Não é uma tarefa fácil, mas depende muito do planejamento e também de políticas públicas que facilitem o processo. Obrigada, Cássia. Como vocês viram, que foi mais um vídeo, né, desse projeto. E então agora vamos passar para a nossa discussão de casos. Vou começar convidando a nossa moderadora, né, a doutora Annelise Barreto de Carvalho, que é a diretora do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SOCEP. Boa noite, doutora Annelise. Boa noite, Michele, obrigada pelo convite. Eu agradeço à SOCEP a oportunidade da gente discutir casos da endocrinologia pediátrica, né? Eu acho que vai ser um espaço bem interessante para isso. A gente tem, inclusive, outras ideias de outros eventos, né, com outras profissionais. E seria interessante até os participantes até sugerirem outros temas, né? Esse a gente escolheu porque tem chamado muito a nossa atenção a puberdade precoce, né? Tem chamado muita nossa atenção a questão da demanda aumentada, né, da procura maior, tanto no serviço público como no serviço privado, da questão da endocrinologia atender mais pacientes com puberdade precoce. Não sei se isso também está acontecendo no serviço de pediatria geral. Eu acredito que sim, pelo que os pediatras já conversam com a gente, né? Eu não sei se a tela está aparecendo direitinho para vocês. Tá, sim. Deu certo, estou conseguindo ver os slides, sim. Se alguém não estiver vendo. Completa, eu não estou vendo na tela completa. Eu também não. Estou vendo só. Não está como tela cheia, não, tá diminuído. Eu acho que é a Maiara que está fazendo. Vê se consegue colocar a tela cheia, Maiara, por favor. Só um instante. A gente decidiu conversar sobre puberdade precoce, inicialmente, né, apresentando esse caso clínico, e no decorrer da apresentação a gente vai discutir sobre definição de puberdade, quais são as causas, o que está envolvido na puberdade precoce, como faz o diagnóstico e o tratamento, e quando encaminhar, né, para o especialista. Vou esperar só ficar a tela completa. Doutora Maiara, vai ser preciso a senhora apresentar sua tela de novo, compartilhar sua tela.
Bem, vamos lá. Então, junto comigo nessa discussão, a gente vai ter a presença da doutora Ana Paula Montenegro, né? A doutora Ana Paula fez residência em endocrinologia pediátrica pela USP de Ribeirão, mestrado também na USP de Ribeirão e doutorado na UFC. E atualmente ela é preceptora e chefe da nossa residência de endocrinologia pediátrica do Hospital das Clínicas. E tem a doutora Maiara Alexandrino Teixeira, que foi nossa residente lá do Hospital das Clínicas, e atualmente a gente está muito feliz em ela estar na nossa equipe, sendo preceptora da residência. Pronto. Pode passar, Maiara. Esse evento a gente contou com patrocínio da empresa da Axê, a gente quer agradecer a Axê, e a gente teve um comum acordo, né, nós participantes, que o patrocínio da Axê a gente iria fazer uma doação para uma instituição que a gente escolheu, que é a MEI-MEI. Depois, no final da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, o que seria puberdade? Puberdade é uma fase, né, que a gente sabe que acontece entre a infância e a vida adulta, né, onde diversas alterações acontecem, tanto no corpo, né, quando tem o início dos caracteres sexuais secundários, até chegar à vida reprodutiva, como também tem aquelas mudanças psicológicas tão conhecidas entre a gente, né? E por que isso acontece? Por uma ativação desse complexo do sistema endócrino, que ele está sendo, que ele vai sair da latência dele e vai começar a ser ativo. E esse número de casos, será que realmente aumentou o número de casos nesses últimos anos? A gente vê que nos últimos 10, principalmente nos últimos 5 anos, houve sim um aumento, e na pandemia parece que teve um boom maior ainda, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. O que é sabido é que existem muitos fatores genéticos importantes nesse processo, e que de 70% a 80% das variações do período e do ritmo que acontece na puberdade, eles são sim explicados por fatores genéticos. A gente já tem conhecimento de alguns genes, de alguns neurotransmissores e seu papel nesse processo, né? Existem mutações ativadoras, mutações inativadoras já bem documentadas que podem interferir no processo da puberdade precoce, né? Tem recorrência familiar, e aí a gente questiona, será que essa recorrência familiar é mais na família materna, mais na paterna? E hoje a gente sabe a importância da genética paterna nessa puberdade. O impacto do crescimento da vida intrauterina, o que pode ela acontecer nesse período e repercutir na puberdade. A gente sabe que crianças nascidas PIGs, elas têm sim uma tendência a ter uma pubarca precoce, isso também é bem estabelecido. Em relação à nutrição e à obesidade, a gente vai falar bem sobre isso, né, são os extremos, as crianças com características mais de desnutrição, ou até aquelas atletas que têm anorexia, elas tendem a ter uma puberdade de início mais tardio, e meninas com obesidade, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, como é que acontece a menarca delas. E algo que é muito questionado dentro da nossa consulta, né, é o estilo de vida. O que está acontecendo que essa puberdade parece, assim, entre aspas, vir mais cedo? Será que é a tela? Será que é o que se come, o que se inala, o que se vê? O que a gente tem de informação sobre isso, né? Então, a gente vai falar sobre os disruptores endócrinos. E a etnia é sabido que meninas negras, né, tem estudos mais antigos que mostram que as meninas negras, elas tendem a ter um início de puberdade, sim, um pouco mais precoce. Meninas menores de 8 anos, cerca de até 20% delas, elas podem ter o início de puberdade mais precoce. Acho que pode passar, Maiara. E na pandemia, o que aconteceu, né? Tem na endocrinologia, endocrinologia pediátrica, tem 2 estudos bem interessantes, né? Que foram publicados no Jornal Italiano de Pediatria. Depois, quem quiser, eu posso passar, porque já teve essa pergunta sobre se a gente já tem algum estudo sobre puberdade e pandemia. Então, tem esse trabalho. O primeiro trabalho que foi publicado foi em 2020, foi de um estudo de Florença que avaliou esse aumento de casos na pandemia, né? E ele viu, sim, que teve um aumento na frequência de puberdade precoce, mas o que é interessante, ele viu que não só aumentou o número de pacientes que procuraram serviço por puberdade precoce, mas também teve uma taxa de progressão mais rápida dessa puberdade, ou seja, meninas que iniciaram a puberdade
antes da pandemia, evoluíram muito rápido. E aquelas que iniciaram puberdade pós-pandemia também evoluíram muito rápido. Então, parece que a pandemia ela aumentou essa velocidade aí da progressão. E aí, o que eles questionaram? Será que a obesidade tem relação com isso? Será que o tempo de tela tem relação com esse aumento? E parece que tem, mas isso é muito difícil de conseguir comprovar, mas isso é bem questionado. Eles viram um aumento do uso de eletrônico de mais de 2,5 vezes de tempo, que eu acho que a gente aqui no Brasil vê muito mais, né? O aumento de tela foi bem maior. E eles questionaram o envolvimento da melatonina nesse processo. E o outro estudo foi também nesse mesmo jornal, como eu falei, foi publicado por um hospital em Roma, e ele viu um aumento de março a setembro de 2019 a março a setembro de 2020. E ele viu um aumento da frequência de 108% do número de casos, passando de 118 para 246 de 2019 para 2020, ou seja, no período da pandemia, né? Isso eles viram esse aumento em meninas, mas não viram em meninos. Pode passar, Mayara. Então, assim, para a gente discutir, a Mayara vai inicialmente abrir falando sobre um caso clínico e, durante o caso clínico, a gente vai falar sobre esses aspectos de definição, de diagnóstico e de fatores envolvidos na puberdade. Mais tardiamente, a gente vai falar sobre o tratamento. Vamos lá, Mayara. Acho que está com o áudio desligado, Mayara. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, doutora Annelise? Sim, estou ouvindo. Precisa só ajeitar para isso. Pronto. Pode Então, começar, Mayara. Boa noite, pessoal. Então, eu vou entrar aqui no caso clínico propriamente dito, falar um pouquinho dessa história para vocês. Então, é uma menina de 4 anos e 9 meses, aqui de Fortaleza. A mãe procurou atendimento médico com endocrinologista pediátrico por uma queixa que a criança estava com crescimento acelerado. De antecedentes, era uma criança que teve um parto cesáreo a termo, peso e comprimento adequado, não tinha histórico de intercorrências no período pré e pós-natal. Teve aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e um desenvolvimento normal. História familiar, os pais eram saudáveis, não consanguíneos, e a menarca materna foi aos 12 anos. Negava casos de puberdade precoce na família. A altura da mãe, de 1,58 m, e do pai, de 1,72 m, dava uma altura-alvo de 1,58 m. E correspondia a um Z-score de menos 0,69. Então, aqui na primeira consulta, com 4 anos e 9 meses, a criança no exame físico tinha um bom estado geral, pesava 27,6 quilos, estava medindo 116,5 centímetros, que correspondeu a um Z-score de mais 1,92, um IMC de 20,3, correspondendo a um Z-score de mais 2,85, e um estadiamento puberal de Tanner M1P1, ou seja, não tinha mama e não tinha pelos pubianos. E esses dados foram colocados nos gráficos da OMS, do nascimento aos 5 anos, foram registrados aí nesses gráficos. Então, eu pergunto a vocês, com esse exame, o que é que a gente pode também, qual a hipótese, né, para a gente tem para dar para essa mãe? Qual a hipótese e qual a conduta? Então, aqui, né, então a criança na primeira consulta com 4 anos e 9 meses, com aquelas medidas que eu falei, e ainda em púbere, né? Então, a nossa hipótese era de que eu era uma criança com sobrepeso. Aí eu digo sobrepeso porque ela tinha menos de 5 anos, então esse Z-score acima de mais 2 não é ainda uma obesidade, considerado sobrepeso. E uma estatura no limite superior da normalidade, mas ainda dentro daquele intervalo menos 2 e mais 2 de Z-score. Será que essa estatura teve uma influência da obesidade, né? Então, como conduta, foi orientada a modificação do estilo de vida, foi orientada dieta adequada e exercício físico, né? Prática de esportes por conta desse sobrepeso, e foi decidido pelo acompanhamento do crescimento dessa criança. Entretanto, essa criança retornou ao consultório apenas 2 anos depois,
já com 6 anos e 9 meses. A mãe referia um odo axilar, que apareceu aos 6 anos e 3 meses, e os brotos mamários que tinham aparecido há 1 mês, ou seja, aos 6 anos e 8 meses. Essa criança agora pesava 35,7 quilos, media 129 centímetros, um Z-score de mais 1,86, um IMC de 21,5, correspondendo a um Z-score de mais 2,61. E no exame físico em estadiamento puberal, já M3, P1. E esses dados também foram colocados aí no gráfico, né? A gente vê uma estatura mais no limite superior da normalidade e um IMC acima do Z-score mais 2. Então, qual a nossa hipótese diagnóstica e qual a nossa conduta? Então, nessa ocasião, a gente via que a criança já tinha um broto mamário, já tinha telarca, até mais que isso, já estava um pouco mais desenvolvido. Será que isso era uma telarca isolada ou fazia parte de um quadro de puberdade precoce? E, além disso, a criança tinha também obesidade. Então, nessa situação, nessa circunstância, foram solicitados alguns exames para fazer a investigação. Bom, antes de prosseguir aqui com o caso, eu queria falar um pouquinho sobre o que é puberdade fisiológica e o que é puberdade precoce, certo? Então, aqui, relembrando um pouco sobre o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, né? Como é que ele se comporta ao longo da vida. Então, no período fetal, durante a gravidez, esse eixo vai se tornar ativado nos 2 últimos trimestres da gravidez, e já próximo ao nascimento, ele vai se tornando mais latente. Então, pelo menos após a primeira semana de vida, esse eixo começa a se ativar novamente, ele chega a um pico, esse eixo, aos 3 meses, e até por volta dos 2 anos, ele ainda está ativo, mas já atendendo à supressão. Então, na infância, esse eixo, ele está supresso, né, por efeitos inibitórios de vários sistemas, incluindo esse gene importante, que é o MKRN3. Então, esse eixo, ele está paradinho durante a infância. Então, por volta ali dos 9 anos na menina, 10 anos no menino, esses efeitos inibitórios, eles vão diminuindo e vão aparecendo os efeitos excitatórios, aqui exemplificado pelo sistema quispeptina. Então, começam a ocorrer pulsos cada vez mais frequentes e mais amplos do GNRH, né, liberado pelo hipotálamo, que vai agir sobre a hipófise, liberando gonadotrofinas que atuarão a nível das gônadas, no caso das meninas, dos ovários, né, produzindo estrógenos, e nos meninos, nos testículos, produzindo testosterona. Só lembrando aqui de falar também, nesse período aí entre 3 meses e 2 anos, que a gente chama de mini puberdade, é muito comum o aparecimento daquela telarca nas crianças, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é uma coisa fisiológica, mas tem o broto, e se você pedir algum exame, pode ser que você detecte algum nível, né, de LH, por exemplo, e pode gerar uma certa confusão diagnóstica. Então, continuando aqui, com a ativação desse eixo, nós vamos ver uma série de manifestações clínicas que fazem parte dessa cronologia da maturação sexual e do estirão de crescimento, foi muito bem descrito, né, por Tanner e Marshall. Então, nas meninas, o primeiro evento, a primeira coisa que nós observamos é o aparecimento do broto mamário, né, que a gente chama de M2. Acompanhando esse aparecimento do broto mamário, nós vemos também o aparecimento dos pelos pubianos, às vezes pode ser um pouquinho antes, e isso vai progredindo. Juntamente com esse aparecimento da mama, nós já observamos o aumento da velocidade de crescimento nas meninas, mas esse pico da velocidade de crescimento, ele vai ocorrer já no M3, certo? E a menarca, ele é um evento já mais tardio. Na época que Tana e Marshall descreveram, ela corria ali entre 13 e 14 anos, certo? Já nos meninos, então, o primeiro evento, a primeira manifestação da puberdade é o aumento do volume testicular, além de 4 ml, né? E acompanhado desse aumento do volume testicular, você tem em seguida um aumento do comprimento peniano, depois na largura. A velocidade de crescimento, diferente das meninas, a velocidade começa a aumentar um pouquinho depois. Então, ela começa a aumentar em G3 e vai ter um pico em G4, tá certo?
E aqui, então, para lembrar para vocês, né, dos estádios puberais de Tanner, né, que vai de M1 a M5 e de G1 a G5. Então, o estadiamento 1, você nem tem mama, nem tem pelos e também não tem aumento do volume testicular. Então, a partir do estadiamento puberal 2, nos meninos e nas meninas, que a gente vai ver essas manifestações. Então, o aparecimento da telarque, dos pelos pubianos nas meninas e o aumento do volume testicular nos meninos. A gente define como uma puberdade precoce quando você tem esses caracteres aparecendo com menos de 8 anos nas meninas e com menos de 9 anos nos meninos. Diferente da puberdade normal, que a mudança de um estágio desse para outro, ela pode levar 6 meses a 1 ano. Na puberdade precoce, isso pode ocorrer de uma forma mais rápida, às vezes em 6 meses, ou até menos, né, 3 meses. E a puberdade, então, ela também é acompanhada de um aumento da velocidade de crescimento maior que 6 centímetros por ano. Com isso que eu falei para vocês que quando Tanner descreveu esses caracteres de meninos e meninas, as meninas começavam a menstruar entre 13 e 14 anos. Aí eu pergunto a vocês acham que essa idade de menstruação é ainda o que nós vemos hoje em dia? As meninas só menstruam com 13 ou 14 anos? Então, houve alguma mudança na idade da menarca com o passar dos anos? O que vocês acham? Vou pedir para a doutora Nelise comentar um pouquinho sobre essa questão. Obrigada, Mayara. Então, para comentar sobre isso, eu vou mostrar aqui esse gráfico que fala sobre essa tendência secular da idade da menarca. Ele foi publicado em 2012 e ele mostra uma compilação de tendências, né? A gente vê diversos países, aí a gente não tem o Brasil, enfim, mas tem diversos países e a gente vê uma queda importante da idade da menarca, que em cerca de 1850 era por volta de 17 anos. Esse estudo que a Mayara falou, né, de Tanner de 1960, ficou por volta ali de 13 anos e meio e 14 anos. E depois houve uma queda progressiva da idade da menarca, quer dizer, continuou, até mais ou menos por volta de 2005, 2010, principalmente 2010. E parece que o que se mostra é que, a partir de 2010, tem uma tendência à estabilização. É isso que a gente vem notado. Os dados internacionais mostram que a idade da menarca, né, uma idade internacional da menarca, é por volta de 12 anos, talvez um pouquinho menos de 12 anos. E o que a gente tem no Brasil? Tem estudos de alguns estados, existe um estudo de BH, existe um estudo de Rondônia, que mostra essa idade mais atual de menarca. O que eles veem? Que a menarca acontece nas meninas entre 11 anos e meio e 12 anos de idade. E tem um estudo também, Érica, né, que foi feito um estudo do Ministério da Saúde, tem casos aqui do nosso estado, que o que mostrou foi a menarca de 11 anos e 10 meses, essa foi a média, tá? A literatura, ela discute um pouco sobre essa questão de idade da menarca precoce. O que seria uma menarca precoce? Alguns locais acreditam que definem menarca precoce como menos de 10 anos, mas outros já definem menarca precoce antes dos 9 anos, né? E a gente leva em consideração a menarca precoce antes dos 10 anos, mas isso realmente ainda é discutido. Tem um estudo que ainda não foi publicado, mas um estudo de Manaus, que a gente viu uma discussão sobre ele, que mostrou que 61% das menarcas no público estudado, né, aconteceu entre 11 e 13 anos de idade. E 16,5% aconteceu entre 10 e 11 anos de idade. E 3% da população das meninas tem menarca antes de 10 anos. Isso indiferente do nível socioeconômico e o nível de escolaridade dessas meninas. Obrigada. Então, o que pode, então, ter influenciado esse tempo da puberdade? Será que existe algum papel, por exemplo, da obesidade? Vou pedir para a doutora Ana comentar um pouquinho sobre isso. Boa noite. Eu vou usar aqui, eu peço desculpa, eu vou usar o microfone da Mayara, por isso que o meu vai estar aqui desligado. Mas parece que sim, sabe, Mayara? Parece que a obesidade tem sim um papel importante nessa antecipação dessa tendência secular da menarca,
né? E parece que se deve sim, essa alteração de conformidade das nossas crianças, né? Corporal das nossas crianças, e principalmente nas meninas, é o que a gente está vendo no momento. E isso a gente pode mostrar o que a gente vê com esses trabalhos aqui, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, nesse estudo, o que deixa bem claro é que à medida que você vai mudando, ele vai diminuindo o início dos caracteres sexuais, a data de início, a idade de início dos caracteres sexuais, isso é demonstrado em vários trabalhos norte-americanos. Então, à medida que você vai tendo essa observação dessa diminuição da idade de início de aparecimento de caracteres sexuais, principalmente a mama, paralelamente, se observa também em estudos não só norte-americanos, mas em estudos mundiais, um aumento importante da prevalência da obesidade, né? Aqui a gente mostrando aqui um aumento nesse gráfico aqui desse estudo norte-americano, um aumento até 16 a 17%. E a gente pode também dizer que no Brasil os estudos indicam que de 1970 que a gente tinha uma taxa de uma prevalência de 3,5%, 4%, hoje a gente tem uma prevalência em 18% da obesidade no Brasil. Então, parece sim que a obesidade tem o seu componente, o seu fator aí de importância nessa antecipação da menarca. E aqui no Brasil, então, esse estado nutricional tem influenciado também a idade da menarca? Isso também se reflete aqui no nosso país? Como eu estava falando anteriormente, aqui novamente o estudo Érica, que a Annelise já citou anteriormente, mas é um estudo muito importante, um estudo multicêntrico, que nós tivemos a oportunidade de participar e também tem dados aqui da nossa região. O que a gente mostra nesse gráfico de tendência é claramente o que se vê nas crianças com obesidade e sobrepeso, a gente vê uma menarca mais cedo, né? Então, naquela idade, as crianças eutróficas mantendo a idade de menarca em torno de 11 anos e meio, 12 anos e meio, mas a gente já observa essa tendência dessa menarca mais cedo, mais precoce nas meninas com obesidade, com sobrepeso. E aqui vale aqui um pequeno detalhe, isso a gente está falando das meninas, né? Mas sempre fica a dúvida, e os meninos, né? O que está acontecendo com os meninos? Porque a prevalência de obesidade também tem aumentado bastante nos meninos, mas é bem controverso ainda. Então, a gente não tem estudos que mostram que, na verdade, em algumas situações você tem até um atraso puberal em meninos obesos. E outros trabalhos mostrando que não, que a puberdade ela é normal, ela mantém normal, mas não tem uma interferência tão grande que a gente vê nas meninas. O que a gente vê nos meninos, nos grandes obesos, né, na obesidade grave, acima de 3 desvios padrões, é a presença de uma pubarca precoce, mas não uma antecipação desse marco de puberdade, que é a menarca que a gente está vendo na menina. Aqui a gente pode falar várias coisas, até mesmo que a Annelise falou no início, que os estudos em puberdade em meninos, eles são bem mais difíceis do que nas meninas. Então, estudar puberdade no menino, a avaliação de volume testicular, ele é bem mais difícil. Esses marcos de início de puberdade, eles são mais difíceis de serem reportados do que o aparecimento da mama. E também por fatores mais que os meninos não têm essa preocupação, a família não tem essa preocupação tão grande quanto as meninas têm, né? E voltando aqui, pode passar, Mayara. E lembrando, aqui eu selecionei como um fator, mas ele não é só esse fator, a relação da leptina com a nutrição. A gente cita a leptina por ser um fator importante, mas a gente lembra que tem outros fatores, a insulina e outros mecanismos que podem estar levando a essa antecipação da puberdade nas meninas. Mas a leptina, a gente lembrando que é o hormônio da saciedade, né? Então, a leptina ela tem toda a relação, toda a influência com essa idade do aparecimento da puberdade, do início.
ela é produzida aqui nas células brancas do tecido adiposo, atravessa a barreira hematoencefálica e ela ativa os neurônios de GNRH. O que se discute, o que sabe é que ocorre essa ativação. Se discute se essa ativação ela é direta ou por meio de outros neurônios, por exemplo, a quispectina como uma das formas de ativar também. Mas a gente lembra a leptina como um fator importante por a gente ter um aumento importante da leptina na obesidade e fazendo um contrassenso com aquelas crianças que têm anorexia, que têm um baixo nível de leptina e uma puberdade atrasada, né? Não só as meninas com anorexia, mas aquelas meninas como as ginastas, que são maturadoras tardias, que têm um IMC mais baixo. Então, a leptina, sim, é um hormônio que a gente tem que estar lembrando que ela tem um papel importante, não só ela, frisando, mas tem um papel importante. O que vale só relembrar é que a obesidade, ela não causa puberdade precoce, certo? Ela antecipa um evento puberal, que no caso é a menarca. Então, mas ela não é um fator, ela não vai levar a uma puberdade precoce em si, mas que ela antecipa, sim, os eventos com a menarca, a gente já está bem claro, os estudos que elas podem, sim, antecipar. Obrigada. E, assim, além da obesidade, quais outros estímulos ambientais, então, podem influenciar esse tempo e essa progressão da puberdade? Você pode falar um pouquinho, doutora Annelise? Bem, a gente já falou, a Ana Paula falou, né, a questão do envolvimento do fator nutricional, do metabolismo, né, que ele pode sim ter uma influência muito importante nesse processo, mas aí vem aquele questionamento na consulta, né, a exposição visual, a exposição ao que se come, ao que se bebe, ao que se inala, pode influenciar, a tela pode influenciar, e é muito difícil se estudar isso, né? A maioria desses pontos aí são questionamentos, mas sem uma resposta muito bem definida. Mas eu vou falar um pouquinho disso, né, definindo inicialmente o que são os desreguladores endócrinos. O que é que eles são? Eles são substâncias químicas ou natural, ou sintética, e que eles estão presentes no meio ambiente, e eles têm uma capacidade de mimetizar ou de interferir nessa síntese, ou na secreção, ou no transporte de hormônios, né? Eles podem causar uma alteração na ligação do receptor, e assim mudar essa conformação e mudar a ação hormonal. Então, ele pode imitar, por exemplo, a ação do estrógeno, pode imitar a ação da testosterona, ele pode bloquear uma ação de um hormônio. Então, eu vou citar alguns que eu achei que fica interessante para ilustrar um pouco, né? Alguns são bem definidos, que eles podem avançar a puberdade, como os pesticidas e os fitalatos, eles podem sim. Outros podem atrasar, como é o caso do chumbo, pode atrasar a puberdade. E tem uns que, como o bisfenol A, que aí hoje ele é até interrogado se pode ocasionar. E tem outras substâncias que se questiona, que são, assim, bem interessantes, que estão presentes no nosso meio, e isso passa, né? Pode passar, Mayara. Então, tem um estudo que mostra a presença de não puberdade precoce, mas de ginecomastia em meninos, pelo uso de óleo de lavanda, né, que hoje em dia é muito usado, não só para adultos, mas para crianças também. Então, óleo de lavanda, tem um estudo que mostrou o caso de 3 meninos, se eu não me engano, foi na Inglaterra, que tiveram ginecomastia, foi muito pesquisado, o que se tinha em comum dos 3 era o uso de óleo de lavanda. E após a suspensão do óleo de lavanda, essa ginecomastia sumiu. Isso foi visto em meninos, mas não foi visto nenhum caso de telarca precoce em meninas, né, pelo uso do óleo de lavanda. E outro produto que nos chama muita atenção, que também é bastante discutido e tem trabalho sobre isso, é a pomada com a presença de óxido de zinco, que é muito usado no nosso meio, e existe alguns casos, né, comprovados que ele pode levar a pubarca precoce, né? Então, isso a gente sugere que isso seja evitado em meninas que aparecem com pubarca, evitar o uso da pomada com óxido de zinco.
tá? Outros produtos como maquiagem infantil, então maquiagem pode ter a presença de parabenos, de fitalatos, e isso pode sim atrapalhar e ter algum envolvimento na puberdade precoce. Então, tem um bisfenol, como eu falei, que está presente no plástico, em garrafa PET, naquela partezinha interna dos produtos de papelão, né, tipo leite, leite condensado, então aquele plásticozinho de dentro, ele pode sim ser um disruptor. Pesticidas também podem ser, né, os parabenos usados, que tem os parabenos, eles podem estar presentes em cosméticos, em alguns alimentos e até em remédios também. Então, eles podem ter esse envolvimento. E eu queria lembrar um pouquinho a questão do frango, né, que muitas pessoas acham que o frango, ele tem estrógeno, que ele vai levar, pede para a criança, para os pais não darem mais frango para a criança, não existe nada disso. O frango, ele não tem excesso de hormônio, o frango não vai levar a telarca precoce, nem a puberdade precoce. As crianças podem sim comer frango, comer ovo também, que isso não tem nenhuma relação com puberdade precoce. Tem nos chamado a atenção, alguns casos a gente tem visto, são duas situações. A primeira é o uso de gel de testosterona. Então, tem muitos pais e, às vezes, mães usando gel de testosterona, a gente tem visto, e esse gel de testosterona, principalmente na pandemia, os pais mais juntos ainda, né, o contato físico mais frequente, isso pode sim, né, tem a absorção, não só para quem usa, mas para quem está próximo, lava roupa junto, abraça, dorme na mesma cama, enfim, contato pai-filho, né, ou mãe-filho, e esse contato, a criança pode ter a absorção dessa testosterona e evoluir, sim, com pubarca e até puberdade, evoluindo e ativando o eixo e evoluindo com puberdade precoce central. E outro fator também, eu não estou falando de disruptor, mas estou falando do uso direto do estrógeno, né, reposição hormonal de mulheres em menopausa, então, às vezes, feito com creme de estrógeno, que usam, né, então, a absorção pela pele e o contato dessa mulher, né, que está fazendo a reposição com uma criança também pode influenciar, levando a uma telarca precoce ou até uma indução, né, um aumento da progressão da puberdade. Então, esse é um questionamento que a gente antigamente não fazia e hoje em dia a gente faz esse questionamento durante os atendimentos com essa queixa de puberdade precoce. Pode passar, Mariana. Então, voltar ao caso clínico, né? Isso, então eu vou voltar aqui ao caso clínico. Então, a criança tinha voltado naquela segunda consulta com 6 anos e 9 meses, com aquela queixa de odor axilar, aos 6 anos e 3 meses, e os brotos mamários aos 6 anos e 8 meses, com aquelas medidas que a gente já falou, e o estadiamento puberal, né, M3P1. Então, será que era só uma telarca precoce, ou essa telarca já faz parte de um quadro de puberdade precoce? Além disso, tinha também o diagnóstico da obesidade. Então, foram solicitados alguns exames, e eu pergunto a vocês, quais exames vocês solicitariam nessa ocasião, nessa situação? Então, foram solicitados dosagem de hormônios, como LH, FSH, estradiol, foi também solicitada unidade óssea e uma ultrassonografia pélvica. E eu pergunto de novo a vocês, o que é que nós podemos esperar desses exames? Se fosse só uma telarca precoce ou um quadro de puberdade precoce. Como esses exames apareceriam para a gente? O primeiro exame que eu vou falar aqui, da idade óssea dessa criança, era uma idade óssea que foi vista pelo método de Greuth-Paio de 9 anos e 6 meses. Ou seja, era uma criança que nessa época que tinha feito o exame, tinha 6 anos e 9, mostrando um avanço da idade óssea de quase 3 anos, né? Está representado aí no gráfico para vocês. Então, a estatura e quando a gente faz a projeção dessa idade óssea, né? O que causava uma falsa impressão de uma estatura nessa idade no limite superior, mas quando a gente vê isso em relação à idade óssea, já ficava abaixo do alvo familiar. Vou pedir aqui para a doutora Ana falar, então, um pouquinho sobre a idade óssea na puberdade precoce. Então, a idade óssea é um exame que faz parte, né, do nosso atendimento, não só do endócrino pediatra, mas como pediatra também, né? Então, muitos pacientes que chegam para a gente, eles já vêm com o exame solicitado pelo pediatra,
e que isso é muito bom. O que a gente tem que lembrar que esse exame é um método fácil, um raio-x de punho, né, de mãos e punhos, onde a gente faz a leitura principalmente pelo método do Inspire, que é o método comparativo. O que é importante a gente lembrar é que esse Green ele elaborou tabelas de desvio padrão para a idade óssea pela idade, né? Então, de uma forma, a gente considera a puberdade, avanço de idade óssea, quando você tem uma idade óssea acima de 2 desvios padrões. Então, para simplificar, a gente coloca como, lembrando aquela faixa etária menor do que 5 anos, onde a gente considera já um avanço de maturação óssea, quando você tem um avanço de 1 ano de idade óssea, que corresponde 2 desvios padrões para essa faixa etária, já que um desvio padrão nessa faixa etária é em torno de 6 meses. E nas crianças acima de 5 anos, a gente generaliza como um avanço de 2 anos de idade óssea, e que corresponde mais ou menos a 2 desvios padrões, que um desvio padrão nessa idade acima de 5 anos, mais ou menos em torno de 8 a 12 meses. Então, o que é muito importante é a gente observar esse avanço, 2 desvios padrões acima, usar as tabelas de desvio padrão para a idade óssea, e a idade óssea, o que a gente quer é que ela ande de ano a ano, certo? À medida que a criança ela aumenta um ano, a idade óssea também avança um ano. Normalmente, a gente faz essa avaliação de idade óssea anual, certo? Mas, em alguns casos, principalmente na investigação de um acompanhamento de uma puberdade precoce, a gente pode, sim, ser necessário que essa repetição seja feita semestralmente, a cada 6 meses. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado que, em algumas crianças, essa repetição da idade óssea deve ser feita com 6 meses. Então, aqui falando falando aqui do outro exame que a paciente realizou, que foi a ultrassonografia pélvica, eu vou descrever aqui o laudo do exame para vocês. Então, o comprimento uterino era de 3,6 centímetros, o volume uterino de 4 centímetros cúbicos, uma relação corpo-colo de 1:1, e o endométrio não foi visualizado. O ovário direito media 2 centímetros cúbicos e o ovário esquerdo 1,8 centímetros cúbicos. Então, com essa descrição, o que é que vocês pensam sobre esse caso clínico? Já estava havendo algum estímulo ou esse resultado mostra um útero e ovários impúberes? Vamos falar um pouquinho, então, sobre ultrassonografia pélvica. A doutora Ana vai falar mais um pouquinho sobre esse exame. Então, a ultrassonografia pélvica é um exame que é de fácil realização, a gente tem um acesso bom, né, fácil a esse exame, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse exame, principalmente porque ele é um exame examinador dependente, então eu dependo da experiência da pessoa que está fazendo o exame, eu dependo, lembrando que a criança, às vezes, ela não ajuda, ela não colabora com a realização do exame, e a experiência do examinador é muito importante. E ele é um exame que ele pode ajudar, ele pode atrapalhar, ou ele pode não interferir em nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sempre digo é que o ultrassom ele nunca vai bater um martelo para você dar um diagnóstico de puberdade precoce ou para você definir um tratamento de puberdade precoce. Ele pode te auxiliar. Então, é muito importante a gente avaliar no útero como um todo, o aspecto piriforme, um aumento da relação corpo-colo, que já é indicativo de uma ativação de eixo, um aumento no comprimento uterino acima de 3,4 centímetros, um volume acima de 4 centímetros cúbicos também já é indicação de estímulo, e um aumento da espessura endometrial, de 3 milímetros. Então, quando a gente vê um endométrio que já tem uma descrição de 3 milímetros, acima disso, a gente sabe que é um endométrio que já teve uma estimulação estrogênica. Então, é isso que a gente espera no útero. Quanto aos ovários, também ainda é controverso. A gente colocou aqui um aumento considerado aumento de volumes acima de 2 centímetros cúbicos. Vocês vão encontrar relatos, publicações que esse aumento é acima de 1 centímetro cúbico, já é considerado um aumento, e a presença de 6 ou mais folículos, com esses folículos medindo acima de 8 milímetros.
Então, é um exame que pode lhe ajudar muito, mas a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação desse exame. Bom, então, continuando aqui, no caso clínico, com relação às dosagens de hormônios, essa criança teve um LH basal dosado de 0,82 pela imunofluometria, um FSH de 6,8 e um estradiol de 13 picogramas por ml. Então, o que é que esses valores representam para nós? São valores de uma menina púber ou de uma menina impúber? Falar um pouquinho sobre as dosagens aqui hormonais. As gonadotrofinas, elas vão ser para a gente muito importante para a gente nos esclarecer em relação à ativação do eixo, né? Então, aí a gente sempre vai usar dessas dosagens, principalmente também para diferenciar em puberdade precoce, central ou periférica. Então, o que a gente tem é que, com esses novos métodos laboratoriais, a sensibilidade desses métodos, eles facilitaram muito a nossa vida e esse diagnóstico de ativação do eixo. Então, um LH acima de 0,03 milunidades por ml pela imunoquimifluorescência ou um LH acima de 0,6 unidades por litro pelo método imunofluorimétrico, eles já indicam para a gente uma ativação do eixo. Né? Então, pela sensibilidade, eles já estão nos mostrando. E muito provavelmente, assim, do LH. Já o FSH, ele é um exame, ele é um hormônio que ele é muito importante para a gente na puberdade atrasada. Então, a gente vai ter o uso dele muito e vai nos ter mais utilidade para um diagnóstico de uma puberdade atrasada do que uma puberdade precoce em si. O estradiol é outro exame que não nos ajuda muito. Então, o estradiol, a dosagem dele é por picograma por ml, então ele tem uma sensibilidade que não é boa. Então, não é um exame que vai nos ajudar, que não vai nos diferenciar de uma puberdade, a não ser aqueles casos onde você tem um estradiol muito aumentado, aí que vai nos direcionar para uma puberdade precoce periférica. Mas não é um exame que vai te ajudar muito no dia a dia. Diferente da testosterona, que é um exame com uma sensibilidade muito boa, e quando a gente encontra testosterona acima de 50 nanogramas por decilitro, já é indicação de uma estimulação do eixo hipotálamo e hipófise gonadal. Então, diferente do estradiol, a testosterona é um exame com uma boa sensibilidade que nos informa, nos dá bastante orientação em condução do caso. Então, continuando, resumindo, né, o exame do caso clínico. Era uma menina com LH basal de 0,82, né, pelo método imunofluorimétrico, e a gente viu qual é o valor, né, que é considerado, que já tem o estímulo do eixo desse método. Uma idade óssea de 9 anos e 3 meses, pelo método de Grande-Paio, quer dizer, um avanço de quase... Vocês estão me ouvindo? Sim, mas a tela mudou. Aqui a gente não mudou teve nada. uma mudança aqui na tela, não sei o que aconteceu. Alguém está compartilhando aí. Alguém mudou a tela. Mudou a tela. Acho Aqui que foi a doutora Hermínia mudou a tela. Teve alguma mudança aí. Acho que tem que tirar compartilhamento, doutora Hermínia. Que aí tirou a... Acho que pode colocar de novo, Maiara. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Vai ter que compartilhar de novo. Não deu certo não, né? Só um instante, pessoal. Não?
Ainda não. Só um minuto. Agora começou, Mara, a apresentar. Certo? Ótimo, então vamos voltar aqui. Então, retomando lá o resumo dos exames do caso clínico, né? Um LH basal de 0,82, a idade óssea, como eu estava falando, ela demonstrava um avanço de quase 3 anos em relação à idade cronológica da criança, que estava com 6 anos e 9 meses. E com isso, com essa idade óssea, a gente pôde calcular uma previsão de estatura final de 156,9 centímetros pelo método de Bailey-Pinot. E a ultrassonografia que já mostrava alguns achados, um comprimento uterino um pouquinho acima daquilo que a doutora Ana falou, né, acima dos 3,4, um volume uterino de 4, embora ainda não tivesse um endométrio visualizado, mas um ovário direito de 2 e um ovário esquerdo de 1,8 centímetros. Então, qual a hipótese de vocês? Eu pergunto novamente, qual a conduta? Era só uma telarca, né, sem ativação de eixo, ou já tinha ativação de eixo, uma idade óssea avançada, alguma alteração uterina? Então, aqui respondendo, né, essas perguntas, então a gente via que tinha um quadro clínico sugestivo de puberdade e ela tinha os exames que mostravam, que confirmavam essa hipótese. De toda forma, essa criança, mesmo com esse LH acima daquilo que a gente falou, de 0,6, né, pelo método imunofluorimétrico, ela acabou fazendo um teste de estímulo com o GNRH de ação rápida. Nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês. Pedir para a doutora Ana comentar um pouquinho sobre esse teste. Voltando, lembrando para vocês, a gente falou da importância e da sensibilidade do LH basal. Então, aquela criança com aquele LH basal acima de 0,6, que o método que ela fez ali imunofluorimétrico, já é indicação de ativação do eixo. Entretanto, aqui a gente fez um teste de estímulo de GNRH de ação rápida, com 100 microgramas EV, né? Por quê? Por que fazer esse teste? Nessa situação, essa paciente ela iria receber o tratamento, dar continuidade ao tratamento pelo Ministério Público, né? Então, o PCDT ele exige para as crianças com menos de 8 anos a realização do teste de estímulo. Então, nessa criança, a gente fez o teste, mas o LH basal, ele já é indicativo de ativação do eixo. Voltando a falar um pouquinho ainda do LH basal, o que a gente tem que lembrar é que se eu tivesse essa criança com essas mesmas características clínicas e laboratoriais, e com LH basal menor do que 0,3, isso não afastaria uma ativação do eixo, porque a gente tem que lembrar a característica do LH da sua pulsatilidade, pelo seu ritmo noturno. Então, muitas vezes, a gente precisa usar a mão de um teste de estímulo para comprovar essa ativação do eixo. Aqui a gente fez um teste rápido, de estímulo rápido, onde o pico de LH foi a 16,5. E a resposta que a gente considera pública é acima de 5. Ou então a gente pode usar, além do teste de ação rápida, eu posso usar um teste de ação lenta, usando o análogo do GNRH, que é a própria medicação que a gente usa para o tratamento. Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter feito, a gente usa, por exemplo, a triptorelina, o deldecapeptil de 3,75 miligramas e colhe o LH 1 hora após a injeção intramuscular. Então, esse teste ele também serve da mesma forma para a gente fazer e ver a ativação do eixo. Então, nesse caso, a gente apenas confirmou essa ativação, como eu disse, pela conduta pelo PCDT, da puberdade precoce, que indica que libera o tratamento, e a conduta da gente, nesse caso, foi continuar o bloqueio. Ela fez uso da triptorelina, no caso específico, essa paciente usou o neldecapeptil de 3,75 miligramas intramuscular, de 28 em 28 dias. Atualmente, a gente também tem a opção de já iniciar com a dose de 11,25, que também pode ser iniciado, como também eu posso fazer o teste 1 hora depois, a dosagem do LH 1 hora depois,
para avaliar se tem ativação ou não do eixo, usando a dose de 11, 20 e 25, que é a dose trimestral. Bom, então aquela criança, né, tinha quadro clínico e achados laboratoriais de uma puberdade precoce, no caso, uma puberdade precoce central, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa puberdade precoce central, a definição, né? Então, a puberdade precoce é o aparecimento daqueles caracteres sexuais, né? A mama, no caso das meninas, e o aumento do volume testicular nos meninos, antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 no menino. E a gente define como central pela origem desse estímulo, partir realmente do sistema nervoso central, pela ativação desse eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Além dos caracteres sexuais secundários, então a gente precisa de outras manifestações para demonstrar que essa puberdade, ela realmente é uma puberdade precoce e progressiva. A gente identifica nesses casos um aumento da velocidade de maturação, né, dos estágios puberais, como eu falei, que normalmente, né, numa puberdade normal, pode demorar de 6 meses a 1 ano. Nesses casos precoces, eles podem mudar de um estágio para o outro em 6 meses ou até menos, em 3 meses. Associado a isso, a gente observa um aumento da velocidade de crescimento. Essas crianças estão crescendo no período pré-puberal em torno de 5 centímetros por ano, então a gente começa a ver um aumento dessa velocidade de crescimento, além de 6 centímetros por ano, né? E também um avanço nessa maturação da idade óssea, como demonstrado nesse caso, em relação à idade cronológica, né? Então, a incidência dessa puberdade precoce central é de 1 para 5 mil, a 1 para cada 10 mil, né, casos, e tem uma maior prevalência no sexo feminino. Então, a gente vê muito claramente isso, uma prevalência bem maior no sexo feminino. Aí mostra, né, 10 a 23 casos no sexo feminino para um caso no sexo masculino. Com relação à investigação, né? Então, é um pouco do que a gente já falou, né? Mas resumindo, como é que a gente vai se conduzir. Então, numa menina com caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos e nos meninos antes dos 9 anos, associado com avanço de idade óssea e uma aceleração da velocidade de crescimento, então, nossa primeira conduta, como a gente vê aí no início do fluxograma, é solicitar esses exames, né? Um LH basal, FSH, estradiol nas meninas e testosterona nos meninos. Um LH em níveis puberais, que podem ou não estar acompanhados de aumento de estradiol e testosterona, já indica para a gente que tem uma puberdade precoce central. Você vê aí do lado esquerdo do fluxograma. Então, quando tem história na família de outros casos de puberdade, a gente tem que pensar, lembrar desses casos familiares, a gente sempre pergunta se tem outros casos na família, e até citar esse gene, o MKRN3, que ele tem sido muito associado a esses casos familiares, né? A perda de função desse gene, que é um gene inibitório, levando a uma puberdade precoce central. Mas existem também os casos esporádicos, né, que são frequentes, e nesses casos esporádicos a gente pode lançar a mão do imagem do sistema nervoso central, principalmente, né, especialmente importante nas meninas com menos de 6 anos, né, quadros bem precoce mesmo, e em todos os meninos, né. Então a gente faz esse exame para ver se a gente consegue detectar alguma lesão no sistema nervoso central orgânico. Se não, fica como uma puberdade precoce idiopática. O outro lado aqui do fluxograma, do lado direito, vocês podem observar, quando você pede esses exames, né, e ele vem um LH pré-puberal, como a doutora Ana falou, pelo padrão de liberação desse LH, que é mais noturno, né, e você pode não flagrar um aumento, você tem que lançar a mão, nesses casos, num teste de estimulação com GNRH. Quando você, então, faz o teste de estímulo e vê um pico acima daquele de 5 ou 8, você caracteriza a puberdade precoce central. Quando isso não acontece, então você define que é um LH em níveis pré-puberais. Esses níveis, né, não teve o pico esperado e fica como um diagnóstico de puberdade precoce periférica, e isso seria outra investigação, tá certo? Então, vou dar continuidade aqui. Então, a gente falou aqui, resumindo, como era a investigação, então, só falando mais um pouquinho aqui da etiologia, né? Então, a grande parcela são os casos idiopáticos, especialmente nas meninas. Esses casos idiopáticos representam 90% dos casos.
as causas genéticas, como eu falei, as mutações ativadoras de um gene estimulatório do eixo, né, que é o sistema da quispeptina, e também as mutações inativadoras de genes que suprimem esse eixo, que é o gene, o MKRN3, um gene que tem sido bem descrito, inclusive por pesquisadores aqui, né, brasileiros, está sendo bem descrito. As anormalidades todas de sistema nervoso central, que podem determinar liberação do eixo. Especialmente importante nos meninos, né, que nos meninos, no sexo masculino, representam 2/3 dos casos, né, são alterações do sistema nervoso central, e dentre esses casos, 50% deles são tumores, então a gente tem que ficar bem atento. E também tem as anormalidades, às vezes congênita, né, uma epilepsia, uma asfixia perinatal, que a gente também tem que lembrar que pode ser um fator levando à puberdade. Afirmando, então, que a gente pede o exame de imagem do sistema nervoso central em todos os meninos e nas meninas abaixo de 6 anos. Com relação especificamente ao tratamento, então eu vou pedir um pouco que a doutora Annelise fale um pouquinho sobre os objetivos do tratamento. Então, bem, os objetivos do tratamento da puberdade precoce central, né? Inicialmente, a gente tem que identificar se as lesões orgânicas são presentes, como a Mayara falou, pelo exame de imagem, e tratar, né? Na grande maioria das vezes, não precisa de abordagem cirúrgica, mas aí vai depender, vai ter uma avaliação do especialista para decidir sobre isso. Um outro objetivo é regredir ou estabilizar as caracteres sexuais secundários até a idade adequada do desenvolvimento. Então, dependendo do estágio de Turner que está, a gente consegue redução de mama, lembrar que se tiver pelo pubiano, geralmente não tem, né, às vezes a mãe até acha que tem alguma redução, mas não, no geral a gente não observa redução de pelo, mas sim de mama, que pode realmente ter uma regressão total. Essa velocidade de crescimento está aumentada, então outro objetivo seria normalizar a velocidade de crescimento, interromper a aceleração da idade óssea, que está avançada, né? Então a gente não consegue, claro, diminuir uma idade óssea, mas tenta pelo menos estabilizar ou diminuir o avanço dela, né, e com isso melhora a previsão de estatura final. Isso acontece principalmente quando a puberdade precoce, ela tem diagnóstico e tratamento antes dos 6 anos de idade. Quando ela já é mais tardia, nem sempre a gente vai ter esse benefício de interromper uma melhora da idade óssea e melhorar a previsão da estatura final. Um outro objetivo, então, é prevenir problemas emocionais na criança e nos pais. Às vezes a gente acha que é mais nos pais do que nas crianças, né, essas questões emocionais, mas tem vários estudos que mostram crianças mais introspectivas, com dificuldade de relacionamento, quando tem puberdade precoce, e a gente sabe também que a puberdade precoce, ela pode levar ao início da vida sexual mais precoce, né? Então, outro objetivo seria retardar o início da atividade sexual, prevenindo, assim, uma gravidez indesejada e diminuir o risco de abuso sexual. Sobre as preparações que nós temos no mercado hoje. Então, atualmente, o que a gente tem de preparação é a leuprorelina, o acetato de leuprolida, né? Existem as apresentações 3,75, 7,5, 11,5. Então, é o que a gente mais tem aqui no mercado. E existe de uso mensal, né? E existe a de uso trimestral, que é a Depo, que a gente chama trimestral, né? Porque, na verdade, são 84 dias ou 12 semanas. Então, o que a gente tem de uso na nossa prática é de 3,75 mensal, a cada 28 dias, ou a cada 84 dias de 11,25, tanto da leuprolida, do acetato de leuprolida, e também a gente tem a triptorelina. A triptorelina, que a gente faz uso, é a de 3,75 a cada 28 dias, a de 11,25 a cada 84 dias também, e tem a mais nova que foi lançada aqui no Brasil esse ano, que é a de uso semestral, a cada 6 meses, que é a de 22,5, que ela tem uma liberação mais lenta, ou seja, são 2 aplicações por ano. Todas elas mostram uma eficácia semelhante, um bom efeito, então não tem essa preferência qual que funciona melhor, como muitas pessoas perguntam, todas têm uma boa ação. E aqui no Brasil a gente não tem, mas existe em alguns outros países, que é o implante, né, que é trocado a cada 12 meses, do acetato de estrelina. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa apresentação.
Tá certo. E sobre mais algumas considerações aqui sobre o tratamento com o análogo, né, que é o tratamento de escolha da puberdade precoce central, a doutora Ana vai falar aqui alguns pontos importantes. Só lembrando que a Annelise já apontou a questão dos pelos pubianos, né? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente está bloqueando uma puberdade, a gente está fazendo o bloqueio do eixo gonadal. Então, os pelos pubianos, eles não têm o bloqueio, a gente tem a maior parte dos pelos, não só com produção ovariana, mas principalmente a produção adrenal. Então, é muito importante a gente explicar aos pais, né, que o pelo pubiano a gente não usa como parâmetro de bom controle. O sangramento vaginal, ele pode ocorrer após a primeira dose. A gente vê muito esse sangramento após a primeira dose naquelas meninas que começam a tratar com a puberdade já mais avançada, onde você tem um endométrio mais espesso. Não é a maioria dos casos. Ele, voltando a falar que o tratamento do IEH, ele não causa obesidade, que é um medo muito frequente dos pais. A gente só ressalta, infelizmente, uma grande maioria das crianças, uma quantidade considerável, elas já iniciam o tratamento de puberdade com sobrepeso ou com obesidade. Então, não é o bloqueio puberal que avança, que faz com que ganhe peso, que leve a uma obesidade. A função gonadal, os trabalhos mostram que é preservada, o potencial reprodutivo normal após o tratamento, e dados em relação ao risco de ovário policístico, eles são consultantes, porém a maioria dos estudos não confirma essa associação. O que eu queria deixar de mais importante, a gente tem que ter muito cuidado, é que uma coisa que a gente tem que lembrar é que o bloqueio puberal, ele não melhora a estatura final, tá? Então, a não ser naquelas crianças que realmente têm puberdade precoce, aquelas crianças que a gente começou a tratar a puberdade precoce cedo, por volta entre 6 e 7 anos. Aquelas meninas com puberdade limítrofe, que aquelas são, eu acho que a grande maioria das pacientes do nosso consultório, do consultório pediátrico, que aquelas pacientes entre 8 e 9 anos, a gente tem que ter muito cuidado na indicação do bloqueio da puberdade, porque muitos indicam pensando numa melhora de estatura final. Esse não é o objetivo do bloqueio do tratamento. Então, essas puberdades limítrofes, depois de 8 anos, depois de 9 anos, que a gente indica muitas vezes esse bloqueio, mas não com o objetivo de melhorar a estatura final. Então, isso é um ponto importante, a gente tem que conversar bastante com os pais e ter muito cuidado nessa indicação desse tratamento e não visar a estatura. Então, quando a gente está pensando em estatura, eu tenho que discutir alguns casos, a gente tem até a necessidade do uso do hormônio de crescimento associado, né, para que ocorra essa melhora, ou então que não deixe de ter uma pior da estatura final. Então, cada caso é individualizado, a gente tem que ter muito cuidado na indicação do bloqueio. Quando a gente está de frente a uma puberdade precoce mesmo, crianças entre 6 e 7 anos, sim, o bloqueio vai ter uma importância na estatura, mas nas puberdades limítrofes, a gente tem que ter cuidado. Bom, então, voltando aqui para o caso clínico, essa paciente iniciou o tratamento, teve uma boa resposta, foi observada uma redução do volume mamário, tinha um adequado controle laboratorial, né? Ela tinha um LH medido 2 horas após a aplicação da medicação de 2,4. A gente considera que está bem bloqueada abaixo de 4. Foi possível fazer a transição para um esquema mais cômodo para a paciente, né? Um esquema trimestral, né? A gente manteve um acompanhamento, é importante o acompanhamento clínico a cada 3 meses, a gente observando que essa criança ia bem durante o tratamento, não progredia as mamas com a velocidade adequada. E ela teve uma pubarca aos 8 anos e 4 meses, como já foi falado aqui, isso é meio que um evento independente, então isso era possível de acontecer realmente. Com 10 anos, essa paciente permanecia bem bloqueada, era M2, P2, né? Ela chegou, inclusive, a regredir, né? Lembra que quando ela chegou, ela tinha um M3, né? Avançou um pouco na questão dos pelos, e um LH pós-dose se mantinha adequada, abaixo de 4, uma idade óssea de 12 anos, que no início do tratamento a gente observou um avanço que era maior, até de quase 3 anos,
a gente conseguiu controlar esse avanço de idade óssea e ficou um avanço de 2 anos. Mas a paciente vinha demonstrando um pouco de diminuição de velocidade de crescimento no último semestre. Não houve piora do IMC, apesar dessa criança já apresentar um quadro de obesidade no início, né, do tratamento, e a família já se questionava sobre a possibilidade de suspender o bloqueio puberal. E aí, esse tratamento já foi adequado o suficiente? A gente pode suspender ou a gente tem que manter? Vou pedir aqui para falar um pouquinho sobre esses critérios para a suspensão do tratamento do análogo. Bem, sobre os critérios de suspensão do análogo, né, é muito bem estabelecido que o tratamento é realizado do momento do diagnóstico até a idade cronológica normal para o desenvolvimento da puberdade e considerar as características psicossociais, a previsão de estatura final e a idade óssea. Então, às vezes, vem muito na primeira consulta, a gente indica o bloqueio, ele já pergunta quando é que vai parar, né? Primeiro é a ansiedade para começar, depois a ansiedade para parar. Então, a gente vê que é por volta de, se for pensar em idade cronológica, é por volta de 10, 11 anos de idade. Mas não é tão pela idade cronológica que a gente suspende. A gente leva muito em consideração a idade óssea da criança e a velocidade de crescimento. Então, se ela começar a desacelerar, tiver uma velocidade de crescimento menor que 4 centímetros por ano, isso já chama muita atenção da gente, a gente já pensa na suspensão da medicação, principalmente se ela já tiver com altura, se ela tiver uma altura adequada, né? E também o que sugere a interrupção do tratamento é nas meninas a idade óssea por volta menor do que 12 anos e meio e nos meninos a idade óssea menor do que 13 anos e meio. Então, velocidade de crescimento, idade óssea são os critérios mais importantes. E também a maturidade da criança, né? Infelizmente, às vezes a gente tem criança que tem uma puberdade muito grave, que ainda tem 8 anos de idade, já tem uma idade óssea, por exemplo, uma menina com idade óssea de 13 anos. Então, se ainda tiver uma velocidade de crescimento boa, a gente vê individualmente cada caso para ver se ainda vale a pena manter, vendo o custo-benefício desse tratamento. O que é mais importante é não entrar em puberdade verdadeira ou a altura. E aí, caso a caso, a gente vai avaliando individualmente, né? Ótimo. Então, nessa ocasião, com a idade já adequada, né, para continuar esse desenvolvimento puberal e uma idade óssea de 12 anos, a família também já estava de acordo com a gente resolveu suspender o tratamento. Essa criança, é importante que essas crianças que fazem o tratamento, elas mantenham o acompanhamento, e com 11 anos e 6 meses, essa menina, ela continuou o desenvolvimento, né, como a gente viu que o tratamento ele não impede isso daí. Então, com 11 anos e 6 meses, ela era M4, P4, media 156 centímetros, um Z de estatura de mais 1,94, um IMC de 25, que corresponde a um Z de mais 2,32, ou seja, ainda tinha obesidade, e essa criança apresentava a menarca, né? Durante ainda o acompanhamento, a gente pôde observar uma estatura final de 1,62 m, que foi muito bom, né? Ainda chegou a ser acima do alvo familiar, que era de 1,58 m. Então, resumindo, a gente viu aqui que o tratamento ele foi capaz de impedir essa progressão do quadro de puberdade, né? E ainda permitiu que essa criança alcançasse uma estatura final melhor do que a gente previa no início do quadro, que era de 1,56 m, se não me engano. Aqui, só para mostrar, né, os gráficos de acompanhamento, essa seta, né, a primeira, mostrava ela quando ela iniciou o tratamento com o análogo, né, nessa menina sempre tinha um crescimento mais no limite superior da normalidade, assim, uma leve redução. A gente via nesse início do tratamento um avanço considerável do avanço da idade óssea, tinha uma falsa impressão que aquela estatura estava ótima para a idade. Mas quando a gente projetava isso no gráfico, ela já ficava abaixo do alvo familiar, mais para um limite inferior. E a gente viu no acompanhamento que a gente conseguiu diminuir até esse avanço da idade óssea em relação à idade cronológica, e no final essa criança alcançou uma estatura acima do alvo familiar. Foi um resultado muito bom nessa questão da estatura, né? O Z-score mais 1. E aqui do IMC, essa criança já iniciou o tratamento com quadro de obesidade, mas não houve um aumento desse padrão. Inclusive, no final do tratamento, né, ela chegou até a ter uma melhora com as modificações, as orientações quanto às modificações no estilo de vida.
E aqui as mensagens finais, para a gente poder finalizar, eu vou pedir para a doutora Annelise complementar e finalizar aqui. Então, a puberdade precoce, ela se caracteriza pelo surgimento desses caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos, como a gente havia comentado. Os fatores ambientais, eles têm influência no tempo e na progressão da puberdade, isso é um fato, tá? A investigação da puberdade precoce, ela é realizada através da idade óssea, as dosagens hormonais inicialmente basais. O ultrassom pélvico pode ser um exame interessante, né, mas tem que ter muito cuidado na interpretação dele, assim como a idade óssea, porque a gente gosta sempre de analisar, né, nós mesmos, e a ressonância magnética de hipófise, né, de sistema nervoso central, ela é importante em alguns casos, principalmente nos meninos, nas meninas antes dos 6 anos sempre, e às vezes antes dos 8 anos. E o tratamento de puberdade precoce, ele é realizado com análogo do GNRH, é considerado um tratamento seguro, eficaz e com pouquíssimos efeitos colaterais. Bem, a gente decidiu colocar essa frase que foi dita pelo Dr. Soni, que é endócrino pediatra da USP de Ribeirão, que ele falou e nos chamou muita atenção. Então, eu vou ler essa frase que ele disse. Então, atribuímos cada vez mais responsabilidades aos nossos filhos e desejamos que amadureçam psicologicamente, sem que, paradoxalmente, amadureçam fisicamente. Então, fica aí para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão, né? Bem, eu vou pedir para a Ana Paula falar um pouquinho sobre a instituição que a gente escolheu para fazer a doação do patrocínio da AXE. Essa instituição, que é o Grupo Espírita Meimei, então, é uma instituição muito interessante, que ela tem tido um papel bem importante durante a pandemia, e a gente fica muito feliz em poder ajudá-las com a compra de cestas básicas, onde a gente vai fazer a entrega para essa instituição, para elas fazerem a entrega às famílias carentes de que eles estão assistindo durante essa pandemia. Eu agradeço bastante a AXE, não só por esse evento, a AXE tem sido um laboratório que tem nos apoiado bastante, né? Nós tivemos a oportunidade em 2019 de fazer um mutirão de puberdade precoce e que a gente conseguiu diminuir bastante a fila das crianças que precisavam de tratamento, e a AXE foi parceira conosco nesse mutirão, e como tem sido parceira em vários eventos, apoiando esse trabalho que a gente faz com as crianças com puberdade precoce. Lembrando que essas medicações, elas são fornecidas pelo Ministério da Saúde, a gente tem o Hospital das Clínicas, assim como o Centro de Diabetes e Hipertensão, que tem uma equipe maravilhosa, e a gente pode contar também com eles têm a medicação, e é um prazer a gente poder receber as pacientes que vocês precisarem, e as crianças que precisarem desse tratamento. Então, mais uma vez, eu agradeço bastante ao AXE, na pessoa do Edmar, do Dilmar, né? Desculpa, do Dilmar, que está sempre nos apoiando nesse evento. E agora, acho que a Annelise vai abrir aí para a gente responder as perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho perguntas que foram enviadas previamente, né, ao evento, e tem algumas já no chat. Então, eu vou começar aqui. Algumas foram respondidas durante o evento, tá? A Thalita Vasconcelos perguntou: mini-puberdade, até quando manter uma conduta expectante? Quando investigar, o que fazer? Eu acho que a doutora Maiara falou na explanação, quando ela falou de mini-puberdade, né? Espero que tenha ficado claro. Thalita, quer acrescentar alguma coisa, Maiara? Não, eu acho que acabou sendo respondido mesmo, né? Então, é só Durante ficar a aula. ficar atento à questão de solicitar exame nessa ocasião e ser surpreendido por uma coisa fisiológica, né? Sim. A Mara Larissa perguntou: atualmente existe alguma recomendação de um pediatra geral solicitar algum exame complementar antes de referenciar
ao colega endócrino, eu acho que a Ana Paula falou um pouco sobre isso, não foi, Ana? Quer complementar alguma coisa? Eu acho que o pediatra é o profissional assim que tem mais o ideal para que seja pedido esses exames iniciais, né? O pediatra ele acompanha a criança, ele pode falar bem como foi a progressão desses caracteres sexuais, ele Tem a pode velocidade falar de bem crescimento, a né? velocidade de crescimento, É que é um muito dado importante. importantíssimo nos casos de puberdade, e é o pediatra que tem esses dados mais importantes, né? Que é essa idade do aparecimento, a progressão da velocidade de crescimento e até mesmo as alterações psicológicas que a criança tem. Eu Isso. acho que sim, é o pediatra, ele pode se lançar a mão aí até o final da investigação e eu acho que a gente tem visto bastante isso, até pela participação aqui de muitos colegas, né? Hoje, até uma hora dessa, a gente conversando sobre esse assunto, eu acho que sim, o pediatra é um profissional que a gente tem um apoio e a parceria nesse tratamento. Isso. A Tamires Ribeiro perguntou: gostaria de saber se tem algum conhecimento de algum trabalho bem delineado, cruzando o aumento da incidência da puberdade precoce em meninas e o período da pandemia. Eu acho que eu mostrei os 2 trabalhos, né, Tamires? Foram trabalhos italianos, feito em diferentes locais, e os 2 mostraram sim aumento da incidência. A gente tem atualmente visto no nosso serviço também, do Hospital das Clínicas, e a Luana, nossa residente, ela está fazendo, não uma avaliação exatamente da pandemia, mas a gente tem visto e tem um N bem maior um N mais interessante, né, que tem chamado a atenção nesse último ano aí da pandemia. A Antônia Rosália, se quiser, depois eu posso passar para a Cássia, para a SOCEP, a referência do trabalho, né? Tá bom, Michele? Eu passo para ti ou para a Cássia, né? Tá ótimo. Antônia Rosário Becchiol perguntou quando deve iniciar o tratamento de puberdade precoce. A gente falou também, né, quais seriam os critérios, o que se observa. Esses foram os mandados antes. Vamos ver o que tem por aqui no chat. Doutor Enairton perguntou sobre a testosterona. A gente sempre dosa, doutor Enairton, a testosterona total, né? Ela tem um parâmetro melhor, a gente usa para avaliar a puberdade precoce nos meninos, mas lembrar que a elevação da testosterona, ela também acontece não na puberdade precoce central, mas ela pode acontecer na alteração da suprarrenal, ou seja, no hiperplasia adrenal congênita, a testosterona também vai alterar. A diferença é que quando você tem uma puberdade precoce central, o menino vai ter um aumento de testículo, né? E se ele tiver um quadro adrenal, a gente vai ver a elevação de testosterona, né? Se for uma hiperplasia congênita de suprarrenal, forma clássica, a gente pode ter aumento a 17 hidrox, e os testículos vão estar de tamanho prepúberes, né? Só lembrando, né? Então, nessas causas de origem central, é geralmente simétrico, né? Esse aumento do volume testicular, né? É simétrico, Se você estiver pensando em um tumor, você vai ver uma assimetria testicular, né? Vamos, Ana Paula. A doutora Liliane, a risperidona pode levar à puberdade precoce central? Quer falar? Eu particularmente, eu desconheço algum trabalho diretamente ligando a risperidona à puberdade precoce central. O que é muito comum, a gente encontra no nosso ambulatório, é a risperidona levando um aumento de peso, né? Principalmente a obesidade, porque a risperidona ela tem como um efeito um aumento de apetite importante, então é muito comum um ganho rápido, acelerado de peso quando se inicia o tratamento com risperidona, e como eu já falei anteriormente, é um fator que estimula, antecipa alguns marcos da puberdade, mas efeito direto da puberdade, eu desconheço. Talvez, doutora Ana, seja mais pela doença de base em si, se tiver alguma doença de base também. Propriamente pela medicação. Mas esse envolvimento. É só como você falou, Ana, quando você falou da puberdade, né, na obesidade, que a gente vê muito, lembrando que essas meninas têm uma menarca mais precoce, a gente vê mais ou menos 6 meses antes, né, da população geral, mas elas não têm um prejuízo estatural, quando não é uma puberdade precoce, né?
A gente mais tem uma antecipação uma do que uma puberdade verdadeira, né? Sem Precoce prejuízo de altura final, né? Quando é uma puberdade, quando é uma antecipação, a gente não está falando de puberdade precoce, mas uma antecipação da menarca. Meninas com 5, 6 anos, com odor axilar, já devemos ficar de olho para o aparecimento de puberdade precoce? Eu acho que a gente tem que ficar de olho, sim, né? Mas assim, bem ficar de olho, porque é interessante ficar vendo se aparecem outros sinais, né? Pubarca, acne, aumento de velocidade de crescimento, avanço de idade óssea, mas um odor axilar isolado, a gente fica de orelha em pé, mas tem que ficar de olho, realmente. Eu acho que é isso dentro do consultório. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que é importante lembrar que o odor axilar a gente tem visto muito precoce, Muito, né? muito. Então, hoje, 7 anos, é muito comum Muito. as meninas com 7 anos já terem odor axilar, essa axilarca, né? Especialmente se tiver aumento do peso, né? Especialmente se a gente tiver frente ao aumento de peso. Sem dúvida, o ganho de peso também tem a acelerar esse quadro. Mas acho que um pouquinho antes dos 6 a gente fica mais de orelha em pé, né? É porque ela falou que é bem limítrofe ali, né? 5, 6. Com 5 anos, eu acho que a gente tem que acender uma luzinha, ter um cuidado maior. Limítrofe ali a idade. É muito limítrofe, a gente tem que associar os dados que a Annelise falou, avanço de velocidade de crescimento e principalmente avanço de idade óssea. Né? Então, eu acho que pelo menos uma idade óssea aí, né, Ana, vale a pena fazer, pelo menos para guardar ali, para a gente ter como base, para depois fazer uma avaliação. E velocidade de crescimento, assim, é essencial ficar de olho, né? A Michele agora, né, Michele, perguntou aqui, tem história familiar? Tem história familiar? Se eu já tenho uma menina com puberdade precoce, devo ficar em observação nas irmãs? Com certeza, Michele. A gente tem que ficar em observação e atentar para os sinais de puberdade, atentar muito para a velocidade de crescimento, lembrar que nas meninas a velocidade de crescimento antecede, ou ela vem junto com o aumento da mama, né? Então, realmente tem que ficar de olho. Se tem caso na família, tem que ficar muito de olho. Lá no algoritmo, eles já sugerem que o primeiro passo fosse uma avaliação da família. Mas fica um pouco fora da nossa realidade, mas seria o ideal. Aqui, a Keliane Teixeira, meu filho tem 9 anos, com idade óssea de 13 anos e 5 meses. Testículos pequenos, porém muitos pelos pubianos, e já apresentou dor. E é o que eu falei, né? Testículo pequeno, com idade, não tem testosterona, né? Mas é uma idade óssea muito avançada, né? Com testículo pequeno, aí a gente tem que pensar em suprarrenal. Aí pelo menos a dosagem de andrógenos a gente precisa, tem que fazer, né? Toda a dosagem de andrógeno. E rever essa idade óssea, né, Ana? Às vezes a gente vê idade óssea com laudo e a gente vai olhar a película, às vezes acontece da gente olhar e discordar do laudo. Então, mas é um avanço muito importante, muito importante. Tem que ser, com certeza, tem que ser investigado, né? Tem que ser investigado. Rever essa idade óssea, velocidade de crescimento, os andrógenos, com certeza. E aí, nesse caso, ele pode ele pode não abrir com uma puberdade precoce pela idade que ele está, mas ele tem grande chance de fazer uma puberdade acelerada. Né? Sim, ele fazer uma puberdade, atenção, né? Uma idade óssea já bem avançada, então o que pode acontecer é dele a fazer uma puberdade rápida, uma puberdade acelerada, precoce, e isso tem um prejuízo da estatura estatural. Final, né? A gente tem visto muito, né? Antigamente no consultório a puberdade era praticamente só menina, e tem chamado muita atenção a procura com queixa de puberdade precoce em meninos. Eu não sei se na pandemia a família teve mais oportunidade de olhar, né, o desenvolvimento puberal dos filhos, ou se realmente teve esse aumento em pandemia, o que está acontecendo, mas a gente tem visto muito em meninos o avanço da idade óssea que ele está maior avanço do que a velocidade de crescimento, e os meninos estão tendo muita perda estatural. Isso é uma coisa que a gente vê muito na nossa prática. Ver se tem mais alguma pergunta. Como calcular a altura-alvo, né? A Shirley perguntou. A altura-alvo é a altura da mãe mais a altura do pai. No caso da menina, a gente diminui 13 centímetros e divide por 2. Aí a gente vê a altura-alvo da menina. E no menino a gente soma 13, a altura da mãe e do pai, divide por 2 e vê a altura-alvo. Será que faltou alguma coisa?
Tem aqui um caso. Vamos passar aqui, rapidinho. Caso de uma menina de 8 anos e 6 meses, a queixa da mãe é aparecimento de broto mamário aos 8 e pubarca aos 8 anos e meio. Altura de 1,32. Sem outras queixas. De alterados, colesterol e triglicérides, raio-x de idade óssea de 11 anos, dano M2P2. Alguma sugestão? LH, FSH, estradiol, ultrassom? Bem, começou bem limítrofe, né, porque começou com 8 anos, a gente não sabe se começou antes do 8 e ela queixou com 8 anos, pode ter sido realmente precoce. O LH e o FSH, o estradiol, eles podem estar ativos, porque ela já tem 8 anos e 6 meses, e vai ficar um pouco difícil, porque se tiver aumentado, está normal, está aumentado com 8 anos. Mas, às vezes, quando a gente dosa, né, a gente vê um aumento tão grande que você imagina que muito antes disso ele já tinha aumentado. Nesse caso aí tem um avanço de idade óssea importante, né? 3 O anos. avanço é muito importante, então talvez o Tem quadro uma investigação, do antes, né? Então, E eu não sei também se eu acho que né, se tem obesidade associada. e outro dado A importante, obesidade avança a idade óssea, né? e exatamente, eu acho que outro dado importante é a altura do canal familiar, né? Porque o que a gente tem que lembrar é que muitas vezes, quando a gente faz uma projeção, né, para o canal familiar, essas crianças elas não têm uma perda estatural tão importante. Então, o acompanhamento, ela entra naqueles casos de puberdade limítrofe, né, entre 8 e 9 anos, que ele tem que ser individualizado. Pode ser, sim, que ela tenha um benefício, mas a gente lembra que é um tempo muito curto, é uma idade óssea de 11 anos, que está muito próxima de 12, que a gente já tem que parar. Então, a criança que a gente tem o risco de indicar um bloqueio e não ter nenhum efeito em relação ao crescimento. Em relação à altura. Talvez não é aquele efeito de evitar uma menarca mais cedo. Exatamente. Mas... E que às vezes a gente deixar que a fisiologia, fisiologicamente ela continue essa puberdade, que ela esteja com um aumento de velocidade de crescimento, que faça um bom estirão, ela tem chance de chegar na estatura final melhor do que se a gente intervisse com um bloqueio ou algum outro tratamento. Então, é uma criança que tem que ser investigada, tem que ser acompanhada, né? Tem que ter aquela criança que a gente vê tudo, né, Ana, que a gente tem que individualizar. Essa aí é individualizada. Tem que ver a questão psicológica da criança, se vale a pena, como é que está essa questão da maturidade dela para essa situação. Agora, benefício estatural, provavelmente, com bloqueio, não vai ter de previsão, né? Tem aquela falsa ideia de que está melhorando, que vai evitar que fique menor. Mas, no final, o que os estudos mostram é que o bloqueio nessa idade, na maioria das vezes, não tem ganho. Pode diminuir a perda, né? Diminuir a perda, mas assim, a previsão é de tanto. Vai ficar mais alta? Não fica mais alta. Ela pode evitar que fique mais baixa, né? Pode, não é uma certeza, mas pode evitar. E aí a gente tem que ver, às vezes o ultrassom vale a pena, Paulo, para ver se ele não está muito desenvolvido, mas assim, não vai ser um exame de tomar uma conduta, porque a gente está vendo que claramente ela está em puberdade, né? Que M2P2 nessa idade óssea de 11, não sei se tem obesidade aí associada, mas provavelmente ela está em puberdade mesmo, que mostra aí que ela está em puberdade. Tem mais alguma? Efeitos colaterais precisam ser observados no análogo. Eu acho, só confirmando aqui, voltando ao caso, acho que ele colocou que ele confirmou a idade óssea, que é 11 anos, e a altura-alvo 1,52 m. Ele colocou lá embaixo? Eu vi aqui, né? Tá lá embaixo. O Paulo, né? 11 anos. Altura-alvo em 52. Lembra aquela pontinha que a gente vê, né? Que depois que começa a puberdade, a menina cresce em média de 20 a 25 centímetros, né? Isso. Existe mais ou menos esse número. Então, se ela está com 1,32 m, se for contar os 20, ela chega no 1,52 m. Agora, a questão vai dar certo esses 20? Na verdade, também... Mas é o que a gente vê. E o 52,5, a gente não está considerando os desvios padrões que a gente tem que considerar a mais e a menos. Então, eu não acho que essa criança esteja tão fora do alvo familiar dela, não. Se ela tiver uma puberdade se ela tiver uma velocidade de crescimento boa,
se ela estiver aumentando velocidade de crescimento, ela chega no alvo familiar. Pode ser, Né? pode chegar. Ele está dizendo que tem uma obesidade também. A obesidade pode ter um papel aí nesse avanço da idade óssea também, né? Exatamente. E quando o avanço da idade óssea é da obesidade, a gente não vê prejuízo estatural, pelo avanço da obesidade, né? A gente vê pelo avanço da puberdade esse prejuízo, mas não pelo avanço. E a gente não vai saber o quando é da obesidade e quando é da puberdade, então fica um pouco difícil de Mas ver. eu acho, Nelis, que é importante a gente lembrar aqui que as crianças obesas também têm um padrão de crescimento diferente. Então, não, às vezes, são pequenas, né? Exatamente. Então, a característica do crescimento é que elas têm uma velocidade de crescimento maior, bem maior. Né? Na fase pré-púbere, bem maior, e na púbere a gente já observa o contrário, uma diminuição da velocidade de crescimento. É mais baixo, né? Justamente pelo esse avanço de idade óssea. Então, às vezes, essa criança ela cresceu antes, ela já fez um crescimento melhor antes na fase pré-púbere e agora na púbere elas têm uma velocidade de crescimento mais baixa. Então, a criança obesa, a gente tem uma peculiaridade desse crescimento. Então, às vezes, a gente espera que na puberdade ela faça um estirão ótimo e não maravilhoso e ela não faz, né? Ela não faz. Então, a estatura que ela inicia a puberdade é muito importante, né? Então, é uma criança que a gente tem que acompanhar bem de perto. Os efeitos colaterais, né, que a gente ia falar, que a Diana perguntou. A Diana sabe a resposta e perguntou, né, Diana? Vamos lá. Às vezes, né, a Diana é nossa enfermeira lá do hospital, que acompanha nossos pacientes com puberdade precoce. Então, tem aquela reação local, a gente tem pouquíssimas pacientes que podem formar um abscesso asséptico, tem a dor local, tem às vezes uma induração, isso não é o mais comum, é muito raro de acontecer, mas pode acontecer. Algumas meninas na primeira dose, se elas já têm um útero mais estimulado, principalmente maior do que 10 centímetros cúbicos, elas podem ter um escape, pode ter um sangramento na primeira dose. Isso a gente vê, né? Eles dizem, a literatura, mais ou menos 10% das meninas tem, geralmente é só na primeira aplicação, na segunda já não aparece. A questão do ganho de peso é uma interrogação. A gente fez um trabalho lá, que foi a Luana que fez, acho que a Luana estava até aqui, que foi uma residente nossa. A gente viu que as meninas não têm aumento, não aumentam a obesidade. As que estão sobrepeso têm mais risco de obesidade, mas não há um risco maior de ganho de peso. Não foi isso? Nosso trabalho. Então, assim, e a gente tem uma conversa, toda consulta, né, sobre recordatório, alimentação. Então, a gente conversa muito sobre isso antes do tratamento, e toda consulta a gente bate nessa mesma tecla sobre a alimentação para elas não terem ganho de peso. Então, não sei se nosso viés aí tem um pouco disso, porque a gente entra muito nessa questão. Labilidade emocional, às vezes a gente vê algumas mães que queixam da labilidade emocional. É difícil de medir isso, principalmente nesses últimos 2 anos, né, um ano de pandemia, o quão que a medicação pode interferir nesse humor da menina, se é da própria idade, se é da fase que a gente está passando. Então, é também difícil de se medir, mas é algo que se questiona. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Só acrescentando também uma ideia que se tem a aquisição de massa óssea, se você bloquear a puberdade. Então, o que a gente sabe é que, sim, a massa óssea ela tem uma momentânea, né? Nessa faixa etária. Entretanto, ela não depende só do estrogênio que a gente está bloqueando aí na menina, né? A massa óssea ela depende de outros fatores, né, tanto genético como ambientais, alimentação, estímulo ao sol, então são outros fatores. Então, esse período, esse bloqueio momentâneo da idade óssea, ela não vai interferir no ganho de massa óssea, depois ela tem essa recuperação após o crescimento quando você para o bloqueio. Ou então, seja, geral, não tem risco de osteoporose, né? Não tem um risco aumentado. Não temos. Então, é uma medicação que a gente já tem 40 anos de uso da medicação, né? Então, é uma medicação que a gente pode dizer que é uma medicação segura, a gente não vê efeitos colaterais com frequência, e agora, cada vez mais, a gente tem
a facilidade, a comodidade de aplicação com as doses mensais, né? Então, um tratamento que você vai fazer 2 vezes por ano quando a gente usa a semestral, né? Que então, o SUS não tem ainda, né? Infelizmente. Não tem no SUS. No SUS a gente tem a aplicação mensal e a trimestral, que é a de 11,25, né? Mas quem sabe, né? Mas futuramente a gente terá a semestral. Mas, é importante dizer que antigamente a gente levava em consideração principalmente a altura final quando se pensava em bloqueio puberal, né? E hoje é muito discutido na endocrinologia pediátrica o bloqueio pela questão de maturidade mesmo da menina, né? Então, a gente leva em consideração a maturidade dela, por isso que a gente falou essa questão dela estar com 8 anos, né? Se tem ou não que bloquear. Então, a gente leva em consideração essa maturidade psicológica mesmo dela para decidir sobre bloqueio. Isso é uma coisa que hoje, vamos dizer assim, é permitido a gente pensar nessa situação, que antes só se pensava bem mais na questão da altura final. Mas que alimentos devem ser evitados na puberdade, a gente pede para procurar uma alimentação mais saudável, de uma maneira geral, menos industrializados possíveis. Pode dar frango, pode dar ovo, não tem problema. A soja, tem trabalho que mostra que a soja, ela não é um alimento que depende da quantidade de soja que se ingere. Tem trabalho que mostra que se ingerir alguns indivíduos um pouquinho de soja, parece que já pode desenvolver algo de desenvolvimento puberal. Outros têm um uso enorme de soja e não desenvolve nada. Então, ela parece mais ser uso individual do que ou usa ou não usa. O que a gente lembra muito são os fitoesteroides, né? Maiara, para falar um pouquinho. Pode falar, Turana. Não, a gente lembrando que é uma dúvida, né? É uma dúvida, se especula várias coisas em relação aos fitoestrógenos, né? Que a gente já até discutiu como a chia, né? Hoje a gente estava conversando, né? A chia, semente de girassol. Exatamente. E a linhaça, chia, questionados aí. Eu esqueci e elas têm um efeito, né? Tem um efeito estrogênico aí. E a gente não sabe, né? Não sabe. A lavanda foi algo novo também aí. Então, os produtos que antes as crianças não usavam, elas estão tendo mais contato e a gente não sabe que impacto isso pode ter, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pede para ter muito cuidado com os industrializados, de uma forma geral, né? Se for pensar, os produtos industrializados, eles estão acomodados muito em plástico, às vezes não é é o papel, mas com plástico em volta, então tem muita coisa envolvida que a gente não sabe o impacto que pode ter. A Keliane perguntou, após a menarca, a menina cresce aproximadamente quantos centímetros? O que se fala é em volta de 7 centímetros, o crescimento pós-menarca. Ele é muito variável, tem meninas que fazem estirão pós-menarca, né? E tem aquelas que quase não crescem 3 centímetros pós-menarca, mas a média é de 7 centímetros. Porque eles colocam um número muito variável, né? De 4 até mais que 10. Mais que 10, 7, 10. Né? Então é variável, mas a média é mais ou menos 7. Será que temos alguma pergunta mais? Deixei de responder alguma coisa? Deixamos? Acho que não, né? Não, tudo respondido, doutora Nelise. Estava controlando aqui. Então, eu acho que é isso. A gente fica à disposição. Nós 3 somos do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas. A gente tem o nosso ambulatório de puberdade precoce, um atendimento semanal. A gente está com um pouquinho de dificuldade de paciente de primeira vez, né, por conta de restrições de abertura de prontuário, mas a gente tenta sempre ajudar da melhor forma. A direção pede para a gente que o encaminhamento seja diretamente via posto de saúde. A gente sabe dessa dificuldade de marcar no posto e chegar lá, a gente sabe, mas a gente sabe que tem pessoas, essa semana a gente atendeu o paciente na terça, que foi encaminhado semana passada, eu não sei bem por que alguns são rápidos e outros não, mas enfim, quando precisar a gente pode entrar em contato com a gente por outros meios, né, celular, entra em contato com a SOCEP e entra em contato com a gente, que a gente faz o que puder ajudar aí para avaliar essas meninas e tirar dúvidas. De vez em quando tem muitos pediatras que já dizem o que eu peço já antes, o que eu levo, é urgência, não é urgência, e a gente acaba que faz uma triagenzinha por telefone antes de chegar lá, para ver a urgência ou não
de paciente. Eu acho que é uma via que tem funcionado, né? Que não tem como a gente não ser disponível e deixar isso sempre aberto, que nosso intuito aqui também é ajudar. E só reforçando, né, Annelise, às vezes a gente gosta muito quando entra em contato com a gente direto, se a gente puder, porque a puberdade a gente tem um time, né? Se a gente perder aquele time... Não está mais para fazer nada. Não tem mais uma indicação que a gente teria um prognóstico tão bom de estatura, de um bloqueio, quando a gente atrasa esse início do bloqueio. Então, quando puder, se a gente puder ligar para a gente, o que a gente puder ajudar e antecipar essa consulta, a gente está fazendo. Tá bom. Obrigada às três, né, pela ótima discussão de caso. Em nome da SOCEP, eu agradeço a disponibilidade de vocês e agradeço a todo mundo que pôde conferir a aula. Foram mais de 60 pessoas, né, nas oscilações de internet. Então, acho que a discussão foi muito rica e eu só tenho a agradecer à doutora Annelise, né, em nome do Departamento da Endócrino, por essa excelente aula e sugerir aos colegas, né, que depois mandem nos grupos da SOCEP, que a gente está sempre olhando para repassar mais alguma dúvida para elas ou até para sugerir outros temas, né, como a doutora Ana falou, quem sabe, assim, algum tema interessante para ser discutido no Congresso Cearense de Pediatria, né, então uma boa noite para todo mundo, mais uma vez obrigada, doutora Annelise, Maiara, doutora Ana Paula. Boa noite. Não, era isso mesmo. Obrigada. Então, até o próximo. Eu agradeço. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos por ficar até agora com a gente, né? Com certeza. Obrigada.